Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, paz e alegria da parte do nosso Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Hoje, quinta-feira, dia de adoração, quinta-feira, dia de nós recordarmos a instituição do sacramento da Eucaristia, do sacramento da ordem, o sacerdócio, e também da instituição do novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Estamos na quinta-feira da 14ª semana do tempo comum e a palavra de Deus que a igreja nos apresenta para hoje está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, os versículos de 7 a 15. Mateus 10, de 7 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em vosso caminho, anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmão e irmã, nós estamos, então, ouvindo hoje esta palavra que também já fora proclamada dias atrás, né? Onde o Senhor nos fala que por onde nós andarmos, como Ele disse para os discípulos, proclamai, anunciai que o reino dos céus está próximo. Este deve ser o anúncio que nós devemos fazer como anunciadores da Boa Nova. Fazer enxergar às pessoas que Jesus está próximo. Ele é o reino. Ele, com sua vida, com sua entrega, ele permitiu e ele preparou o reino para que todos nós, filhos de Deus, sacerdotes, profetas e reis, possamos ocupar esses lugares. Então Jesus disse para eles, para que eles fossem e anunciassem o Evangelho. E também que eles pudessem curar os doentes. A palavra seria através da cura, dos milagres, seria a testificação da verdade que é a palavra de Deus. Ressuscitai os mortos. Quantos mortos tem pelos nossos caminhos no dia de hoje? Eu não estou dizendo daqueles mortos que estão ali no caixão, que estão no cemitério, mas aqueles mortos pela falta de incentivo, pela falta de razões, de motivos, pela falta de ânimo, pela falta de acolhimento, que
estão ali jogados. E o Senhor pede então para que os mortos sejam ressuscitados, sejam realentados para uma vida nova, que realmente vivam a vida que o Senhor comprou para eles com o seu sangue, não é mesmo? Purificai os leprosos, quer dizer, quem eram os leprosos? Os leprosos eram pessoas discriminadas pela sociedade, discriminadas pela doença, discriminadas pela religiosidade, não é? Pela higiene, né? As pessoas leprosas soltavam pedaços, né? Meu pai, coisas, né? E essas pessoas eram até mesmo separadas do convívio da sociedade, eram deixadas em lugares estranhos, lugares separados, no deserto, e ainda essas pessoas usavam um sino no pescoço e gritavam, elas andavam com aquele sino batendo e elas gritavam impuro, 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 né, para que as pessoas não se aproximassem delas. E Jesus fala então que era para purificar os leprosos, para acolher os marginalizados, acolher os enfermos, acolher os doentes, acolher aqueles que estavam ali, como se diz que eram a escória da sociedade, né? Expulsai os demônios. Os demônios não é só aquele demônio do chifrinho que é pintado por aí, ou aquele do tridente, os demônios da fofoca, o demônio da ambição, o demônio do orgulho, o demônio da inveja, todas essas coisas. Expulsai o demônio. Por quê? O que significa demônio? Demônio é um derivado também, é um sinônimo de diabo. Diabo é quem? É o que divide. Diabolos. Diabolos é o contrário de símbolo. Símbolo é o que une. Diabolos é o que divide. Então, expulsai aquilo que divide do meio de vós. Todas as confusões, todas as divisões, as separações, todas as brigas, expulsai isso do meio de vós. Vocês que foram escolhidos como instrumentos do Senhor, como meus instrumentos, o Senhor diria, né? De graça vocês recebeste o poder para isso. Então ministrai, dai de graça também àqueles que estiverem necessitando. Para isso, não é preciso vocês levarem mochilas, para isso não é preciso vocês levarem sobras armazenadas, não, é preciso apenas, olha, ele diz assim, não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito do seu sustento. Ele estava dizendo para eles, vão do jeito que vocês estão. Não se preocupem com as coisas, porque as comunidades, as cidades, os povos irão suprir as vossas necessidades. Infelizmente, nos dias de hoje, quando a pessoa se coloca para fazer um trabalho, fazer uma missão, ela quer saber tudo antes, o que tem que levar, quantas roupas, se lá faz frio, se lá o terreno é pedregoso, se lá tem mato, se isso, se aquilo. Jesus falava para eles, tipo assim, vai com fé, o resto eu farei para vós. E assim também nós colocamos muitas vezes desculpas, né, no nosso caminhar, na nossa missão. É preciso olhar para quem está nos enviando, qual o objetivo, qual é a assistência que o Senhor promete para os seus enviados. É de estar com eles, caminhar com eles, suprir em todas as suas necessidades. Em qualquer cidade ou povoado que vocês entrarem, informai-vos para saber quem ali seja digno. Digno de quê? De recebê-los, né? Quem está a fim de receber vocês? E essas pessoas têm realmente o dever de acolher vocês, de acolher aqueles que vão em missão. Em qualquer cidade ou povoado que entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida.
Não fique pulando de galho em galho, fica um dia na casa de um, na casa do outro, um dia na casa do outro. Não, estabeleça-se naquele local. Aquele local deve ser o seu ponto de referência, o ponto de encontro, onde quer encontrar o gato, está lá em tal lugar assim, está na casa do fulano. Não é isso? É isso. Então, hospedai-vos ali até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. É isso. Irmãos, saudai a casa. Paz a esta casa. Por que a paz a esta casa? Porque nós estamos indo em nome de Cristo. E Cristo é a nossa paz, como diz São Paulo. Então, cheguemos na nossa missão. Paz a esta casa. Jesus está aqui nessa casa. É como se nós disséssemos isso, não é? E também desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Quer dizer, se você deseja a paz e aquela pessoa não a quer receber, se você chega naquele local, a pessoa não quer receber você, diga a paz de qualquer forma. Se ela não quiser, a paz voltará para você. Então, se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, sair daquela casa, daquela cidade e sacudir a poeira dos vossos pés. Essa palavra é dura, hein, gente? Saindo da cidade, que a pessoa não quis te acolher, sacuda as sandálias. Mas eu vejo essa palavra também, não no sentido de maldição, mas no sentido de que você não guarde aquilo, que você não seja contaminado por aquele não, aquela negativa, mas que você continue o seu caminho. Outros te acolherão, outros te receberão. Não leve isso como uma referência negativa para o resto da sua missão. Vá em frente. Mas aqui o Senhor fala, em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra, cidades pecaminosas, né, serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade. Olha aí, quer dizer, muito grave, né? A gente não acolher o servo de Deus, não acolher a palavra de Deus, não acolher a instrução de Deus. E no dia do juízo será cobrado, né, da pessoa. Será mais rigoroso do que com Sodoma e Gomorra, cidades, né, de muito pecado. Então que o Senhor, meu irmão, minha irmã, nesse dia possa abrir o nosso coração, nos encher de paz, de coragem, de despojamento e de unção para sermos instrumentos. Sermos corajosos, sermos também resplandecentes da paz do Senhor, aonde nós formos, e que nós possamos dizer o que eu digo para você agora: o reino de Deus está próximo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa paz. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria e viva Cristo Rei.